Olá, boa noite para você. Um empresário de 31 anos foi preso por fazer compras com cartões de crédito clonados. Somente uma loja teve um prejuízo de mais de 15 mil reais. O estelionatário foi preso em flagrante. Ele é dono de um restaurante em Guarapari. Os dois suspeitos de estelionato estão na frente da loja de móveis e eletrodomésticos, que fica no centro de Guarapari. Segundo a polícia, eles foram buscar uma poltrona no valor de R$ 700. Compra feita com cartão clonado. Um dos suspeitos é o dono de um restaurante que também fica na cidade de Guarapari. A polícia não divulgou o nome dele, mas, segundo testemunhas, o suspeito é o Marlon da Silva Moretti, de 31 anos. O outro é um funcionário dele, que tem 27 anos. Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos só foram até a loja buscar a compra apenas uma vez. Já as outras compras foram realizadas de forma online. Ao todo, são 5 vítimas. O dono da loja, 3 pessoas de São Paulo que tiveram os cartões de crédito clonados e além de uma idosa de 88 anos que é dona do imóvel onde fica o restaurante do suspeito. Ele passava o endereço com os dados dela para a entrega ser realizada. Eles agiram de modo a transmitir a impressão de que uma idosa de 88 anos, completamente inocente, era responsável por essa compra fraudulenta. Eles usaram o nome e CPF dela, cadastraram um chip de celular com o nome e o CPF dessa idosa, ainda criaram uma conta, um perfil no WhatsApp com o nome e os dados dessa idosa, e com essa conta mantiveram contato com a loja, com a loja vítima, reclamando da demora na entrega e se passando a todo tempo por um familiar dessa idosa de 88 anos. O delegado responsável pelo caso, Eugênio Rodrigues, investiga se as outras compras irregulares acima de 15 mil reais também foram realizadas da mesma forma pelos dois suspeitos. Essa loja de departamentos foi vítima ao todo de 4 ações criminosas entre agosto e setembro de 2021. A primeira dessas compras teve o valor de R$ 700. As subsequentes foram de valores maiores. E em uma das compras o prejuízo experimentado foi de mais de 10 mil reais. E os dois suspeitos não tinham passagem pela justiça. A partir do momento no qual um cliente paga uma compra com o cartão de crédito dele e apresenta esse cartão, o funcionário de má-fé pode captar o número do cartão, data de validade e código de segurança. Uma vez captados esses dados, eles são intercambiados dentro dessa organização criminosa. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas que tiveram o cartão de crédito clonados foram ressarcidas e de forma rápida pelo fato de serem de outro estado e as compras feitas em Guarapari. Já o dono da loja ainda está no prejuízo. E para evitar que o cartão de crédito seja clonado, a polícia orienta ter um cartão só para compra online e cancelar o cartão físico para esse tipo de operação. Olha, o empresário e o funcionário foram presos em flagrante e vão responder por estelionato e associação criminosa. Foi preso em Cariacica um homem acusado de estuprar 2 crianças, isso nos Estados Unidos. As vítimas têm 8 e 12 anos de idade. O suspeito veio para o Brasil após cruzar a fronteira com o México. As imagens foram gravadas no dia em que a DPCA e a Polícia Federal, em conjunto, foram até a casa do suspeito de 44 anos. O alvo é o local onde ele estava morando, no bairro de Campo Verde, em Cariacica. Lá, o homem não ofereceu resistência e se entregou. Estava morando ali após ter sumido dos Estados Unidos, onde praticou um abuso sexual contra 2 crianças, uma de 8 e outra de 12 anos, filhas de um primo dele. As meninas eram molestadas desde os 6 e 10 anos. O caso aconteceu na cidade de New Jersey. O fato determinante para que ele fosse preso foi uma conversa gravada pela adolescente que, durante um dos abusos, registrou o papo pelo próprio celular e depois desabafou com uma amiga, enviando o vídeo que serve de prova. No dia 27 de maio, uma das vítimas, adolescente de 12 anos, ela se trancou no banheiro. Ele tentou ali fazer com que ela abrisse a porta, tentou fazer com que ela tirasse foto das partes íntimas dela e enviasse para o celular dele. Logo depois, ela abriu a porta, ele continuou molestando essa criança, essa adolescente, e logo em seguida, no final do dia, ela
acabou noticiando esses fatos para uma amiga, inclusive mandou o vídeo para essa amiga. Depois que soube que a criança de 12 anos finalmente o denunciou, após 2 anos de seguidos abusos, o abusador de 44 anos fugiu dos Estados Unidos pelo México. Driblou a justiça americana porque sabia que, se fosse pego lá, além da prisão perpétua, teria que pagar uma multa de $200 mil pelo crime que ele cometeu. Veio aqui para o Brasil acreditando que viveria impunemente. Mas, com a cooperação técnica entre os Estados Unidos e o Brasil, ele acabou preso. Fugiu via terrestre pelo México. No México, ele pegou um avião, veio para o Brasil, mas autoridades americanas compartilharam essas informações com a Polícia Federal. E o resultado é assim, num tempo muito rápido, ele está atrás das grades e provavelmente vai passar muito tempo da vida atrás das grades. Achando que estava seguro, ele deu até entrevista para um canal de notícias brasileiras no YouTube, onde negava as acusações. Dizia ainda que estava lá fora, quando, na verdade, já estava no Brasil e no Espírito Santo. E usou até para justificar o fato de ser inocente vários argumentos. São acusações falsas, né? Eu não abusei de nenhuma criança. Posso sim ter falado algumas coisas, né, que pela apresentação de alguns vídeos, né, tem alguns vídeos conversando com a menina, né, pelo qual alguns dos vídeos ela fala em inglês. Eu não sei falar inglês, eu não entendo inglês direito, eu não sei falar datas em inglês. Entendeu? Então, alguns vídeos ela fala algumas coisas que eu tento discordar, algumas falas, e tem muita parte dos vídeos que foram cortadas, que não estão no contexto, né? Para mim, isso foi, não sei se foi uma armação, eu não posso explicar, isso aí só a justiça pode explicar. A polícia capixaba conseguiu aqui provas do estupro e também espera por provas que a polícia americana vai enviar. Uma delas seria um acessório sexual que o molestador usava na menor e que foi encontrado na casa dele. As autoridades americanas foram na residência desse indivíduo e constataram dentro da casa dele um laptop com aproximadamente 164 vídeos de pornografia infantil das mais diversas vítimas e encontrou um acessório sexual na residência que batia com as mesmas características que as vítimas tinham falado que ele utilizava para abusá-las. O abusador, segundo o superintendente da Polícia Federal aqui no estado, não vai ser extraditado. Ele pode pegar até 30 anos de cadeia, talvez mais, mas certamente a justiça nos Estados Unidos e a pena o intimidaram, o que acabou fazendo com que ele viesse para o Brasil. Olha, o superintendente da Polícia Federal explicou que o detido não pode ser extraditado para os Estados Unidos por ser brasileiro nato. Pela Constituição, ele deve responder pelo crime aqui no Brasil. Ainda falando sobre violência sexual, uma pesquisa identificou que de cada 5 adolescentes, uma já foi vítima desse tipo de crime. São meninas com idades entre 13 e 17 anos. Aqui no Espírito Santo, mais de 2.000 casos foram denunciados desde o ano passado. Para preservar a identidade da adolescente, a mãe não vai ser identificada. A filha, hoje com 14 anos, contou à mãe no final do ano passado que foi abusada sexualmente pelo pai, um soldado da Polícia Militar. Quando ela me contou aquilo, meu chão se abriu. Eu nunca pensei que fosse mentira. Jamais pensei que fosse mentira dela. Eu apenas abracei ela e falei, eu tô com você. A mãe denunciou a agressão. O pai está preso desde maio. Um ano depois, a mãe conta que a menina mudou completamente o comportamento. É acompanhada por psicólogo. Tudo ela tem vergonha, ela está sofrendo muito pelo abandono dos familiares, né, por parte do pai. E ela está muito desnorteada, ela era uma criança muito estudiosa, agora ela já fala mal dos professores, ela nunca foi assim, ela sempre foi muito amada. Então ela vem sofrendo muito mesmo. E de fato a sala de aula acaba sendo um termômetro que mede esse tipo de violência. É que no âmbito escolar, esses casos costumam vir à tona. Uma pesquisa nacional divulgada pelo IBGE apontou que 1 a cada 5 alunas já foi abusada sexualmente. A pesquisa foi feita em escolas públicas e privadas, com adolescentes entre 13 e 17 anos. Nesse público, a gente percebe de adolescentes e jovens, né, reproduzir o perfil das vítimas e dos agressores de violência sexual de maneira geral no Brasil. Entre os principais agressores, em primeiro lugar estão os namorados, em seguida, os amigos.
Em terceiro lugar, aparecem desconhecidos. E em quarto, familiares. Os dados apresentados na pesquisa refletem uma realidade que pode ser ainda maior e mais preocupante. É que muitas meninas têm vergonha de contar que foram abusadas e acabam guardando esse segredo. Os casos que chegam à polícia são minoria e ainda assim já assustam. De janeiro a julho desse ano, 853 casos de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes de até 14 anos foram registrados. E em todo o ano passado, foram quase 1.500 casos. Esse tipo de crime, a violência sexual, ela tem um alto índice de subnotificação. Por questões da própria vergonha da vítima, né? Medo também imposto pelo agressor. Às vezes o agressor ameaça. Se você contar para alguém, vai acontecer algo pior com você. Então, por conta desses fatores covardes, né, do agressor, a vítima muitas das vezes não notifica esse tipo de crime. A violência sexual deixa sequelas e dores que muitas vezes não são vistas a olho nu, mas são sentidas em um lugar que ninguém pode ver. A mãe de uma dessas vítimas deixa um alerta para os pais. Tem sim, muito atento, os pais têm que se atentar. A polícia investiga o assassinato de um idoso de 77 anos em Vitória. A vítima foi morta na porta de casa, no bairro São Cristóvão. Edson Costa conversava com amigos quando foi atingido por 8 tiros. O suspeito chegou de carro e atirou sem falar nada. A Secretaria de Justiça afirmou que o idoso havia sido preso em 2008, acusado de crime sexual. Cumpriu pena até setembro de 2014, quando ganhou liberdade. Os vizinhos dele relataram que o idoso tinha um comportamento desrespeitoso, principalmente com mulheres e crianças. Quem tiver informações sobre o suspeito deve ligar para o 181. A seguir, cavalo rouba bicicleta, sai disparado e ainda atropela motociclista. Veja em instantes. A procura por remédios para ansiedade, depressão e insônia aumentou em todo o país. Aqui no Espírito Santo, essa alta foi de 20%. Um dos motivos seria a pandemia. Todas essas receitas foram recebidas nos últimos 3 dias. São medicamentos controlados utilizados no tratamento de depressão, ansiedade e insônia, que foram vendidos por uma única farmácia. A procura de medicamentos para ansiedade, que são os ansiolíticos, e para dormir, que são os hipnóticos, tem aumentado cerca de mais ou menos 20% do início deste ano até agora. Inclusive, devido a home office, as pessoas ficaram meio sem horários. Medicamentos como risperidona e alguns outros medicamentos para TDAH para criança, que as crianças estão ficando mais dentro de casa, mesmo agora com o ensino híbrido, também tem aumentado. Em todo o Brasil, a pandemia fez com que a venda de medicamentos controlados disparasse. Um estudo da Universidade de São Paulo constatou que o Brasil é o país que mais tem sofrido com a depressão e a ansiedade na pandemia. E o resultado disso é a dificuldade para dormir, o que contribui para o estresse. Essa farmácia que fica aqui em Vitória vendia de 2 a 3 caixas por semana desse remédio aqui, o Escitalopram, que é um antidepressivo. Agora eles vendem 20 caixas no mesmo período. De acordo com a Anvisa, outro remédio que também disparou nas vendas foi o Zolpidem, um dos mais populares para dormir. Só neste primeiro semestre do ano, ele representou quase 60% de todo o volume vendido em 2019. A gente tem observado um aumento na procura por tratamento em função de dificuldade de dormir. E isso acaba sendo traduzido num consumo de medicação para dormir, o que não resolve o problema. Muitos medicamentos usados para induzir o sono podem causar dependência. Mas além desses, existem outros medicamentos que as pessoas têm usado para mascarar um possível problema de saúde. São os chamados fitoterápicos. São florais, medicamentos fitoterápicos que as pessoas acham que não tem efeito colateral. Porém, tem a base de passiflora, que é o maracujá, a base de valeriana, que são calmantes naturais clássicos. Mas não se engane. Eles também oferecem riscos para a saúde. Substâncias estimulantes que possam tentar compensar aquela sonolência diurna porque não dormiu direito, pode fazer um ciclo vicioso e a pessoa continuar se mantendo em insônia. Por exemplo, energéticos, muito café, pré-treinos, né? Então, nesse contexto,
O tratamento ideal da insônia, ele deve envolver mudanças de comportamento. Então, não se medique, procure ajuda. Isso aí, investigar a causa do problema, não mascarar com remédio, né? Olha, agora a gente atualiza os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, 15 pessoas não resistiram às complicações da doença. No total, os óbitos chegam a 12.369 e mais de 572 mil casos confirmados da doença. Com relação à vacinação, a gente tem os dados atualizados aqui no Painel Vacina. São 2.591.000 pessoas que já receberam a primeira dose, 1.509.000 receberam a segunda dose ou a dose única. E as 500.000 doses da Coronavac compradas pelo governo do estado chegam ao Espírito Santo na próxima semana, no dia 22 de setembro. Essas doses chegariam hoje, mas a busca foi adiada. O Espírito Santo é o primeiro estado a comprar a vacina diretamente do Instituto. O valor é de R$26,5 milhões de reais. O valor de cada dose é de R$ 52,99. Agora a cena que parece inacreditável. O cavalo, gente, sai em disparada, puxando uma bicicleta pela avenida em Vila Velha. Como isso aconteceu, a gente ainda não sabe. Mas a bike está amarrada ao animal. Ele corre sem parar e quando resolve virar a esquina, o cavalo atropela um motociclista. O entregador pula, mas ele e a moto vão para o chão. Essa cena foi flagrada atrás do Fórum de Vila Velha, no bairro Boa Vista. Inacreditável essa imagem. No retorno do TN2, a gente fala do mercado de trabalho para quem já passou dos 50 anos. Não deixe de ver. A taxa de desemprego de pessoas com mais de 50 anos chegou ao nível mais alto durante a pandemia. Até o ano passado, eram cerca de 400 mil brasileiros fora do mercado de trabalho. Mas aqui no estado tem empresário apostando na experiência acumulada por esses profissionais. Seu Gilson tem 59 anos e trabalha na cozinha desse restaurante há menos de um mês. Aqui, ele desempenha a função de copeiro. Para ele tem sido uma fase de muito aprendizado, uma grande oportunidade. Trabalhar aqui no restaurante aqui está sendo muito bom, maravilhoso, né? É assim, uma experiência única, né? Seu Gilson estava desempregado há 4 anos, mas graças ao Cine de Vila Velha, que tem incentivado as empresas na contratação de pessoas com mais de 50 anos, ele conseguiu uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. E agora está com emprego garantido aqui nesse restaurante. Fui assim bem recebido, né, aqui, né, pela equipe, né? Caiu como uma luva, né? Gabriel é chefe do Gilson na cozinha e fala como é a troca de aprendizados com pessoas mais experientes. Essas pessoas com mais de 50 anos, elas têm uma estabilidade maior, elas trazem para dentro da nossa equipe maturidade e até mesmo eu, como um jovem chefe de cozinha, eu aprendo muito com essas pessoas. Conseguir uma oportunidade de trabalho depois dos 50 anos tem sido um desafio para muitas pessoas. Mas o Cine de Vila Velha está com estratégias para incorporar pessoas com essa faixa etária nas empresas. São pessoas que entraram numa empresa entendendo que ia se aposentar nessa mesma empresa, ou seja, numa única empresa. Só que nós tivemos a reforma trabalhista, alongou, nós tivemos a questão da economia, que acabou tendo demissões. Então, essas pessoas estão fora do mercado de trabalho. Mas são pessoas de muita experiência, de uma jornada já representativa, e são pessoas normalmente de princípios, de confiança. Você consegue imaginar como está a felicidade do seu Gilson depois de tanto tempo conseguir um emprego? Eu estou assim muito feliz, né? Está sendo assim uma oportunidade também única, né? E para mim está sendo bacana porque eu estou assim desenvolvendo bem, né? Maturidade e responsabilidade já nessa idade, né? Olha, gente, a Rede Tribuna está com vagas abertas para o próximo webinário. O assunto será segurança jurídica em contratos. O convidado é o diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, Marco Aurélio de Barcelos Silva. Ele é mestre em Direito Administrativo, doutor em Direito do Estado e especialista em Direito Público e em Finanças. A palestra será ao vivo e online. As inscrições podem ser feitas através do link do Tribuna Online. Uma boa noite para você e até amanhã.